Bom, vamos direto ao ponto. O material que a gente vai analisar hoje traz uma mensagem, olha, daquelas que pedem uma reflexão bem profunda e serena. Vamos destrinchar o pensamento do dia 20 de maio, que é baseado num discurso lá de 1985 do Sri Satya Sai Baba. Essa nossa explicação aqui é totalmente focada na essência da disciplina espiritual, sabe? E claro, naqueles desafios gigantes que vêm no pacote desse caminho. É uma mensagem com uma gravidade, uma solenidade enorme. Então merece toda a nossa atenção. Afinal, não é só um texto inspirador para ler e esquecer. É literalmente um manual prático super rigoroso de conduta interna. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender a base de tudo isso. Afinal, o que é exatamente o sadhana? Bom, na sua essência, é muito, mas muito mais do que só uma rotina qualquer ou um hábito passageiro. É uma atividade deliberada, contínua, feita com um propósito muito específico para a vida. Ou seja, o aspirante espiritual não está ali só gastando tempo com ações vazias, sabe? Tem um propósito claríssimo e inegociável. A nossa mente humana adora o conforto daquela coisa meio indefinida, mas o caminho espiritual, ele exige precisão. É fundamental ter em mente que quem decide abraçar essa disciplina está assumindo um compromisso gigante, absurdamente profundo com a própria transformação. E como em tudo na vida, a organização é a chave, né? A preparação tem que vir antes da ação. Tem umas condições bem rígidas que a gente precisa conhecer antes mesmo de dar o primeiríssimo passo no sadhana. É tipo um mapa. Para quem busca essa elevação, o mapa começa definindo o destino. A gente precisa decidir com toda firmeza o que quer alcançar. Qual é a grande meta? Sem saber para onde ir, qualquer atalho parece confuso, concorda? Aí depois dessa definição super precisa, a prática finalmente começa. Mas olha, o verdadeiro teste, aquela etapa final e decisiva, é manter essa prática de um jeito inabalável até o objetivo ser 100% atingido. Não tem espaço para dar um tempo ou hesitar quando o alvo já está desenhado. Agora, vamos entender como isso se constrói no dia a dia. Então, o ponto crucial que a gente tira daqui é a necessidade de uma adesão total, inabalável mesmo, às instruções sagradas. O texto do discurso é muito claro. O caminho do sadhana não aceita improvisos ou aquele jeitinho pessoal. Para se dedicar de verdade, é absolutamente essencial seguir à risca as regras das escrituras sagradas e as ordens diretas do mestre espiritual, ou de Deus. É o pacote completo. A gente está falando de uma entrega total a uma sabedoria que é maior que a nossa. Não dá para escolher só a parte da doutrina que é mais fácil ou conveniente, sabe? A obediência aqui tem que ser integral. É um nível de rigor que, sem dúvida, filtra rapidinho as verdadeiras intenções de quem entra nessa jornada. E essa ideia toda chega num ponto máximo com uma diretriz que é, para dizer o mínimo, impressionante. É o tipo de declaração que pede até uns segundos de silêncio para absorver. O comando é o seguinte: continuem com o sadhana prescrito e alcancem o sucesso, mesmo que isso exija sacrifícios, inclusive da própria vida. Uau! O nível de dedicação que estão pedindo aqui vai anos-luz além da nossa zona de conforto, né? A verdadeira realização espiritual não é só um plus, um bônus para o nosso dia a dia. É uma jornada que pede a disposição para o sacrifício supremo se for o caso. Essa frase bate na tecla da seriedade extrema dessa busca. Ela mostra sem meias palavras que não tem botão de voltar atrás quando a gente assume um compromisso verdadeiro. Só que aí a gente cai numa armadilha clássica da mente que é super fascinante e muito comum. Sabe aquela mania de reclamar das pedras no caminho? A gente diz, poxa, eu tô seguindo tudo direitinho, mas os problemas não param de aparecer. Pois é, a fonte de hoje traz uma mudança drástica de paradigma. Essa postura de ficar resmungando, totalmente incorreta. A realidade nua e crua, segundo o ensinamento, é que aquilo que a gente costuma chamar de obstáculo externo é, na verdade, um baita de um alerta interno de que a gente pisou na bola. Se um obstáculo aparece, o significado é simples e direto. As ordens não foram cumpridas como deveriam. Ou seja, uma perspectiva um pouco irônica, mas muito reveladora, que joga 100% da responsabilidade de volta para o colo do praticante. Deixe essa verdade central ecoar na sua cabeça por um momento. Nenhum obstáculo surgirá se as instruções do mestre forem seguidas corretamente e com atenção. É uma promessa incrível, né? Uma garantia de clareza e fluidez no caminho, mas totalmente condicionada à obediência perfeita. O atrito, a dúvida, aquele sofrimento na jornada espiritual, tudo isso rola porque o nosso intelecto resiste e acaba distorcendo as instruções originais. Pensa bem, se a atenção está 100% ali e a conformidade é exata, o caminho se abre naturalmente como mágica. É libertador perceber que a chave para derrubar qualquer muro sempre esteve em seguir as regras à risca desde o princípio. O problema nunca foi o terreno acidentado. O problema, quase sempre, são os nossos passos meio tortos em cima dele. Mas aí você me pergunta, e quando essas condições iniciais são deixadas de lado? Bom, o resultado é um efeito dominó perigosíssimo. O texto dá um aviso muito sério sobre essa sequência que, olha, é sombria e inevitável.
Tudo começa quando alguém tenta praticar o sadhana sem conhecer aquelas condições básicas que a gente falou agora há pouco. Sem essa fundação, vem a vacilação. A mente dá aquela balançada e a prática perde a força. E claro, com essa estrutura capenga, não demora para surgirem dificuldades gigantes. Aí, diante de toda essa frustração, o que a mente despreparada faz? Culpa o mundo. E isso leva ao ponto mais crítico de todos, a trágica perda da fé no mestre espiritual. E o último estágio, o texto descreve como uma queda livre, a ruína total. É um aviso pesado, mas super necessário. Ignorar as regras no começo da caminhada cobra um preço bem alto lá na frente. Então, como é que a gente protege essa estrutura toda? A palavra de ouro aqui, que serve de escudo para tudo isso, é a prudência. A jornada do sadhana não é lugar para ser impulsivo, agir no calor da emoção ou ficar desatento. Como a gente acabou de ver no efeito dominó, o risco de cair é muito real e o estrago pode ser irreparável. Por isso, de quem decide trilhar esse caminho é exigida uma cautela extrema em cada detalhezinho do dia a dia. É a prudência que defende quem quer avançar espiritualmente. É literalmente a sabedoria de ficar checando o tempo todo. Espera aí, meus passos estão aliados com o que foi pedido lá no começo? Porque sem essa vigilância constante, a mente viaja fácil, e a fé acaba derretendo diante de qualquer miragem de obstáculo. E isso nos leva, de um jeito bem natural, ao ponto final da nossa análise de hoje. Esse ensinamento que a gente desconstruiu aqui não está aí para dar tapinha nas costas ou trazer um conforto raso. Ele serve para sacudir mesmo, para testar as fundações da nossa disciplina. Diante de todas essas exigências que são monumentais, a pergunta que fica no ar, ecoando fundo, é a seguinte: a prudência e a fé de quem trilha esse caminho são realmente fortes o suficiente para seguir cada regrinha sem vacilar e sem resmungar dos obstáculos, até atingir incondicionalmente a meta suprema? É uma provocação e tanto, né? Um convite para a gente parar, respirar e fazer uma reflexão silenciosa e bem rigorosa. E fica aqui esse questionamento para inspirar um mergulho ainda mais profundo nesses ensinamentos.